Vamos lá? Nós vamos começar com um pequeno vídeo e depois vamos introduzir a conversa com algumas perguntas, abrindo para que vocês possam participar também. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Pastor Marcos e Andréa. Campo Missionário. Região do Cáucaso onde estão localizados os países Geórgia, Azerbaijão, Armênia e diversas etnias que vivem no sul da Rússia. Estima-se que em toda a região existam entre 50 e 60 grupos étnicos, a maioria com pouca tradução das escrituras em suas línguas ou qualquer igreja entre seus povos. Alguns desses grupos estão entre os povos menos evangelizados na Europa. Marcos e Andréa residem na Geórgia, onde vivem cerca de 16 povos considerados como não ou menos alcançados. Atualmente, eles estão aprendendo a língua georgiana e aprimorando o russo, ao mesmo tempo que se adaptam ao convívio com as comunidades locais. Bênção de Deus. Antes de tudo, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los em casa. E há uma pergunta que eu acho que todos nós nutrimos no coração, pelo menos eu, quando encontro com um missionário, é mais ou menos o seguinte: como se Deus chamado, como é que vocês entenderam que Deus estava chamando vocês, sobretudo, e aí tem um detalhe, chamando para uma região não tão comum. E aí tem uma história por trás. Nós queríamos ouvir como é que vocês foram chamados, como é que se deu aí esse desafio do Senhor no coração de vocês há mais ou menos 20 anos atrás. Alô? Então, no meu caso foi quando eu estava no meu primeiro ano de seminário. O meu professor de missões pediu para que a gente escolhesse um país e fizesse uma pesquisa sobre esse país e adotasse esse país em oração e tivesse aberto, né, para, se Deus um dia quisesse levar para esse país. Então, no meu caso, eu escolhi a Rússia e eu fiz o meu trabalho daquela matéria sobre a Rússia e sobre os povos russos e adotei a Rússia em oração. E, então, aí começou esse amor. Quando a gente ora, algo acontece em nós e no país que a gente ora. Então, eu desafio também a todos aqui a isso, a adotarem um país em oração. Eu já tinha feito o primeiro ano do Instituto Bíblico Palavra da Vida, que é o que ela estava falando, lá em Paudalho. E eu tinha passado em Psicologia na Universidade Federal e eu morava na Casa dos Profetas, lá do Seminário Presbiteriano do Norte. Eu morava lá e eu fui para um acampamento, o acampamento Palavra da Vida, acampamento de carnaval, isso na 91, viu? Naquele período de fevereiro de 91. E o diretor do Palavra da Vida Internacional, o Jorge Tais, ele falou num culto da fogueira sobre a queda do que era a União Soviética e que a União Soviética precisava de obreiros, precisava de pastores lá. Naquele momento ali, à noite, sem choro, sem nada, eu fiz uma oração rapidinha. Eu disse assim: Deus, se o Senhor quiser, eu vou. Só foi isso. Essa foi a minha frase. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou. Não vou render muito, mas eu estava quase noivo. E falei com a minha quase noiva, que eu estava pensando em pedir noivado no outro dia. E ela me deu um banho de água fria, dizendo que a vida era difícil. Naquele momento ali, eu disse: Senhor, eu sinto que o Senhor me chamou e eu me coloquei à minha disposição. Então, das duas, uma: ou o Senhor me convence essa pessoa, certo? Ou muda de mulher, porque eu estou disposto a seguir o que o Senhor quer. Meses depois, eu terminei. E aí, uns 6 meses depois, aí eu não lembro, foi quando eu entrei no Palavra da Vida, e ela estava fazendo esse estudo que ela falou, estava numa mesa estudando sobre o mapa, e eu perguntei: qual é o seu nome? Ela disse: Andréa. Naquele momento, eu disse: você está estudando sobre o quê? Ela falou sobre a Rússia,
E aí eu quase deixei de ser presbiteriano, ia ser pentecostal, e disse: Deus me deu um revelamento, que você vai ser a minha esposa. E assim foi que começou a nossa história do chamado de ir para a Rússia. Sentimos, fomos desafiados e nos oferecemos. Ponto. Coisa boa. Só pegando uma parte aqui, geralmente nós criamos uma mística em relação ao chamado, né? E eu lembro da Sophia Miller, quando perguntaram para ela assim: como se deu o seu chamado? E a resposta foi: eu li uma ordem e obedeci. Estava lá na palavra. E aí ela se dispôs e foi. Nós estávamos conversando ontem, acho que ontem, né? E há 3 coisas que nós podemos e devemos fazer e que Deus não vai fazer por nós: nos dispormos, nos posicionarmos e nos capacitarmos. Deus chamou e foi. E aí, Diego, manda a pergunta aí para o casal de missionários. Pastor e querida esposa do pastor, em relação aos jovens, nós temos aqui inclusive adolescentes que estavam no Palavra da Vida e chegaram ontem às 21h30 da noite, né? Uma galera boa aí. Alguns estão lá vivos aqui ainda, né? E estão aí, pessoal? Quem foi? Levanta a mão aí. Estão respirando ainda. Ó. Então, quais os desafios que o jovem enfrenta hoje, entendendo isso que o pastor Andrew falou, que nem sempre esse chamado vem de forma miraculosa, mas eu li uma verdade libertadora que me desafiou ao campo missionário. Como é que o jovem lidar com isso hoje, né? Nós temos jovens aqui que têm esse chamado missionário. Então, como lidar com isso? Como lidar com esse chamado? Como preparar o coração, esse tempo de preparação para um possível envio, não apenas local, mas quem sabe transcultural também? Então, eu vou repetir essa ideia, porque na verdade não é só para o jovem, mas é para todos nós, né? Mas tudo começa em você estar disponível para Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer. Para onde Ele vai lhe levar, como os americanos dizem assim, está above your pay grade. Não é você que decide, é o chefe, e o chefe é Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ser disponível a Deus. Então, não importa a sua idade hoje, se você se colocar com sinceridade diante de Deus, dizendo: Senhor, olha, eu não tenho a mínima ideia do meu futuro, mas uma coisa eu sei: aonde quer que o Senhor queira que eu vá, eu vou. Eu quero ser bênção aqui, eu quero ser bênção lá, e quero ser bênção acolá. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho a mesma ideia, e vou colocar hoje à noite também, é essa questão que eu uso, disposição, muda de nome, mas é a mesma coisa, que é disposição, intencionalidade e perseverança. Então, primeiro você se dispõe. O segundo é a questão da intencionalidade. Seja intencional. Se você realmente é sincero, comece agora a construir o seu futuro, tomar passos práticos que vão lhe levar para aquele destino. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: se sua vida está aqui hoje, imagine que isso aqui é uma reta e você está aqui. Se você, por mínimo que seja o seu desvio, daqui a um mês você talvez não veja diferença, mas daqui a 10 anos vai levar para você totalmente num lugar diferente de que se você estaria vindo para esse local aqui, tá? Então, tome passos práticos. Quais são esses passos práticos? Aprenda o inglês, por exemplo. Aprenda inglês, seja curioso. Participe das viagens missionárias da igreja. Já dizia uma história, diz assim, que a luz que brilha mais forte de longe é a luz que brilha mais forte de perto. Se você quer ser uma bênção lá na China ou na Geórgia, você precisa ser uma bênção aqui primeiro. Então, se envolva. Se tem um trabalho missionário, se tem um momento de oração missionária, se você sente isso, participe. Não é para você ir para a praia, não é para ficar vendo TV, assistindo futebol. Vai, participe dos eventos da igreja. E se tem aquela namorada, né, que você começou e de repente você tem o chamado missionário, e a namorada ou namorado vai para um lugar totalmente diferente ou não quer, gente, faça a minha oração. Diz assim: Senhor, ou muda o coração dela, ou muda o rapaz, ou muda a menina. Porque se você for seguir, ela vai colocar você num lugar totalmente fora da vontade de Deus, que não existe nada pior do que isso. Pastor, então, seguindo esses passos, a gente poderia dizer que eles são necessários para diferenciar um chamado missionário de uma empolgação
porque há muita essa empolgação com o campo missionário, porque dá visibilidade. A gente tem alguns missionários conhecidos, né, mais midiáticos, e tantos outros que nunca vão aparecer na mídia. Isso. Então esse espaço nos ajudaria Isso vem a terceira palavra, que eu não terminei a terceira palavra, que é a tal da perseverança. Nós demoramos por volta entre 14 a 16 anos, do dia que nós dissemos sim e do dia que nós chegamos no campo. Foram 16 Não é fast anos. food. Não é fast food. Então, a perseverança mostra exatamente a seriedade. Mas não é fácil, eu sei disso. É por isso que é importante que a igreja que sempre promova, se cada momento tem que ter esse foco missionário. E é por isso que muitas vezes a igreja se afasta da visão missionária ou vive de uma visão missionária do passado, porque não se mantém algo no presente. Então nós precisamos viver para poder termos uma visão real e um compromisso missionário real. Nós precisamos viver o hoje e o amanhã, não viver de passado. Uma pergunta específica para a Andréia, e eu vou abrir para a igreja. A Andréia trabalha especificamente com o cuidado de missionários. E aí, eu queria que você, com muita sinceridade de coração, falasse para uma igreja, dizendo assim, como a igreja poderia cuidar melhor dos seus missionários. Eu tenho a impressão, e eu conversei isso com eles, de que boa parte dos missionários que retornam do campo e nunca mais retornam ao campo, não é por falta de recurso. Nós achamos que missão é uma coisa meramente fiduciária, e que a igreja manda recurso e logo é então uma igreja missionária. Isso é uma falácia, e nós nos acostumamos e fazemos disso o nosso discurso. Boa parte dos missionários que voltam, ou primeiro, porque talvez não foram chamados ou para aquela direção, ou mesmo chamados pelo Senhor para aquilo e foram empolgados, como alguém já disse, ouviram um assovio e não um chamado, ou então pessoas que adoecem, e pastores adoecem, missionários adoecem, não são cuidados, e quando retornam, geralmente nunca mais voltam. Então, como a igreja, como a nossa igreja, por exemplo, pode ser uma igreja mais cuidadora? Qual é o papel da igreja local no cuidado da família missionária? Isso. São vários pontos, né, que a gente pode falar aqui, mas eu quero salientar um ou dois. O primeiro é oração, né? Então, se você não acredita no poder da oração, eu lhe desafio a você repensar essa ideia. A oração tem um poder tremendo nas nossas vidas. E nós sabemos disso muito bem. Então, ore pelos missionários. Envie uma mensagem, né? Antigamente não existia. Quando nós chegamos no campo, nem existia o WhatsApp. Né? Então, a gente não recebia mensagem nenhuma, mas hoje em dia está tão mais fácil. Então, olha, como é gostoso nós que estamos lá do outro lado do mundo, a gente recebeu uma mensagem. Minha irmã, eu orei por você. Isso é precioso, né? Saber que tem alguém segurando a corda. Nós, como família, nós oramos por sua família, orando pelos seus filhos. Então, oração é uma delas. Então, esse acolhimento também, quando a gente chega depois de um ano e meio, 2 anos, também é muito importante para a saúde da gente. Então, a gente chega, a gente sabe que a igreja se renova, muita gente nova, mas tem muita gente que ainda está aqui, né? Então, esse acolhimento, esse abraço é muito importante também para a vida do missionário. Então, oração, acolhimento, né? Você tem mais alguma coisa, amor, que você lembrou? Pode acrescentar aí. Tá. Só lembrando, antes de você começar a mandar o WhatsApp para mim, lá na Geórgia, ou para a Andréia, tá? Por favor, não fica dizendo lá, pastor, estou orando por você, missionário, estou orando por você. Então, não manda essas mensagens, o evangelicalês, corte isso, certo? Pode até dizer que tem orado, está orando por vocês, por família, isso é jóia. Segundo, talvez até com a igreja, com o conselho missionário, ter alguém, é muito importante, é muito legal ter alguém do conselho missionário que possa... Ou o pastor. Possa marcar, não estou dizendo toda semana não, porque vira um estresse, mas pode ser uma vez por mês ou a cada 2 meses, marcar uma conversa, um vídeo call, marcar uma videoconferência.
passar um tempo conversando, ir lá ter um momento de oração junto. Isso torna a igreja e o missionário conectado e próximo, não só nessa parte financeira, mas também conhecendo, olha, o que é que você está precisando de oração especificamente que a gente quer passar para a igreja, de repente participar de algum evento, tem os jovens online, tem lá os jovens, a gente puxar online lá e dar uma palavra para os jovens, ali online mesmo, né? Bota ali o projetor e tira. Então é trazer para perto da igreja, apesar da distância, mas é possível ainda. Do fuso, né? O fuso horário também tem isso, né? São 7 horas. Então agora lá são 11 e 7, 18. Lá são 6 da noite. Então agora. só pode haver essa conversa na manhã daqui, não pode ser no culto da noite. Né? Enfim. Então também a visita, né? Nesses 20 anos que estamos no campo, nós nunca recebemos ninguém Isso. da 12 de agosto. Então, Até esse ano. Até esse ano. Eu fiz um compromisso, nós firmamos um compromisso ontem. Entre maio e julho do ano que vem, nós estaremos lá, se Deus quiser. Eu disse a eles que entre maio e julho do próximo ano, 27, nós queremos estar lá, se Deus der graça para isso, visitando e servindo juntamente com eles. Amém. Foram 20 anos, né? E isso a gente sentia falta da presença da igreja nesse sentido também, né? Então. Amém. Queríamos abrir para os irmãos que tiverem perguntas, dúvidas sobre o campo, desafios, enfim, algo que você gostaria de perguntar a um casal que está há 20 anos do outro lado do mundo. Vou passar aqui, por gentileza, Roberto, a Igor. Por favor, meu irmão, fica à vontade. Pastor Vinícius, é uma pergunta para o senhor. Na verdade, são duas dentro de uma pergunta. O senhor falou da gente tomar uma iniciativa, né, dar os primeiros passos, né? Eu queria que o senhor falasse da realidade. Assim, tudo bem a gente dar a primeira iniciativa, ter o interesse, ter a vontade, mas assim, qual é a realidade que a gente vai encontrar? Uma possível dificuldade que a pessoa vai encontrar. Aí o senhor também falou sobre perseverança, né, que nem tudo nem funciona tão rápido como a gente espera, né, como que se aconteça, né? E aí a sua esposa falou com relação a dificuldades, né? A facilidade, na verdade, que você falou que há 20 anos atrás não tinha o WhatsApp, mas hoje a gente tem. Então, quais as dificuldades que o senhor encontrou nesses 20 anos que o senhor, quando chegou lá, e hoje, o que o senhor consegue visualizar de dificuldade para quem está indo? Se são as mesmas, se são diferentes, o que se mudou, o que se alterou? Não, é a mesma dificuldade que a gente viu lá 20 anos atrás, hoje ainda também, persiste. São duas perguntas em uma, né? Quais são as realidades que a gente vai encontrar? Que a nossa mente fica assim, né? Eu quero ir, mas não sabe o que é que vai encontrar na frente, né? Não sabe qual é o que está acontecendo lá realmente. A gente não tem essa perspectiva, né? E no perseverar, né? O que a gente vai ter que contribui, né? E o que também não contribui. É difícil, é fácil, seria mais ou menos isso. Não sei se eu consegui entender. Falou um casal que está indo para a Espanha. Puxa lá para a Geórgia, já está mais perto lá. Boa, boa. Então, deixa eu tentar aqui juntar tudo isso que você colocou, porque tem que sair quebrando, mas eu vou dar uma visão geral. Em termos de dificuldade, quando nós chegamos, essa parte de comunicação com a igreja era muito difícil, porque nós chegamos lá, a internet era aquela internet que fazia, talvez você nem lembre, porque você nunca viu. Tim, aquela coisa assim, né? Pedia para a igreja, não mande foto não, porque não chega. Então, isso é aquela época, tá? Nós chegamos lá, nós não sabíamos, não tínhamos o russo, nós não tínhamos o inglês suficiente. Então, tudo isso, para você aprender, eu tentei aprender russo aqui, tanto que eu tive que me esforçar muito, o quê? Eu ia ter aula de russo atrás do Cotinguiba, com uma galera comunista lá que tinha, eu ia aprender com os fãs lá, os comunistas lá no fundo do Cotinguiba, certo? Depois fui para o seminário, eu tinha que sair 4 da manhã do Palavra da Vida, de Atibaia, viajava 1 hora para ir para o Centro Cultural da Rússia lá, com os velhinhos também, era velho de 75, 80 anos, tudo que veio, tudo russo mesmo, tudo comunista também, porque naquela época, 20 anos atrás, quem estava ligado com isso era tudo marxista, certo? Hoje, você pode aprender qualquer língua online, a facilidade do YouTube, então tem essas facilidades hoje, tem diferença. Uma dificuldade que existe hoje eu acho que é a questão do paradigma
que nós temos hoje missiológico na igreja hoje, certo? Nós cremos que Deus continua chamando hoje da mesma maneira que chamava no passado. Só que eu creio que existe um barulho maior em várias áreas, que faz com que ou gere uma dificuldade maior para você ouvir esse chamado e para você perseverar no chamado, tá? Mas Deus continua chamando. Sobre a questão da iniciativa, exatamente, você tem que ser pragmático, você tem que ser prático. Nós sabemos que inglês é fundamental para poder ir para qualquer lugar. Então, gente, fora do Brasil, você vai estudar, se você vai servir lá em Angola ou num país de língua portuguesa, nem tanto, mas mesmo assim, para viajar, você precisa do inglês. Então é importante fazer um curso técnico, é importante, alguma coisa que faça, por quê? Ou um curso universitário, porque hoje os países estão fechando as portas, você só entra como profissional. Então é necessário você fazer isso. O curso teológico, hoje você tem, por exemplo, o curso Perspectiva. Você vai ter aqui, eu vou dizer até aqui, que o primeiro passo para você, o local aqui, você tem que fazer esse aí, para depois fazer o Perspectiva, depois quem sabe ir lá para o Global de Tbilisi, para lhe dar a ferramenta. Mas hoje você tem o de missões na área de islamismo, você tem um curso online que você pode fazer. Então, existem muitas ferramentas que você pode fazer aqui em Aracaju, sem precisar de ir embora, ao mesmo tempo que você serve na igreja. Mas você precisa ser intencional, porque senão a onda, o barulho vai querer desviar você de um lado para o outro. Esse é meu conselho. E George está aberto, depois vamos conversar. Só pegando o gancho aqui, a gente conversou sobre isso, há uma mudança de paradigma no conceito de missões, final do século XX para a virada do século XXI, que é o seguinte, né? E aí a gente fala sobre isso e tem o seu valor, que é a chamada missionalidade. E a missionalidade, em outras palavras, diz o seguinte: você é missionário onde Deus lhe plantou, e em tese somos testemunhas do Evangelho onde estivermos, e devemos refletir Cristo e e sinalizar o reino de Deus ali, tudo certo. Entretanto, a leitura que eu faço é que, com o passar do tempo, essa ênfase foi depreciando a necessidade, o conceito de alguém ser enviado para uma outra fronteira, para uma outra cultura, seja perto ou seja longe. E aí nós temos cada vez menos pessoas se apresentando às lideranças, dizendo assim: olha, Deus está me chamando para, seja o outro lado da rua ou o outro lado do mundo, porque a consciência é tudo igual. Veja, se eu falo de Jesus no meu trabalho, afinal de contas, é um campo missionário, é a mesma coisa de estar lá na Geórgia falando de Jesus na Geórgia. Aí eu falo assim: será que é a mesma coisa? Então tá bom, segunda-feira, amanhã, você não vai para o seu trabalho, você vai para a Geórgia, e o pastor Vinícius e Andréia vai dar conta lá no seu trabalho. Você deixa a empresa, eles assumem a empresa e falam de Jesus para os seus funcionários, e você vai para a Geórgia. Não é a mesma coisa? Então eu acho que essa ideia, ela foi de alguma forma minimizando o conceito de envio. Então, irmãos, Deus tem direcionamentos específicos, eu creio nisso, e ser testemunha de Jesus aqui é uma bênção, é um chamado, é imperativo, é o que nós desejamos como igreja local. Entretanto, isso não pode ser em detrimento da mobilização, do engajamento e do envolvimento da igreja no envio de pessoas para o outro lado do mundo. Então eu acho que esse é um problema que a gente precisa lidar. Aqui, Adriana. Pastor, existe perseguição política ou vocês têm liberdade para poder evangelizar, né, de anunciar, por ser um país diferente? Tá. Nos primeiros 16, quase 17 anos que foi no Quirguistão, a gente não tinha liberdade, de jeito nenhum, tá? Era muito complicado, meu nome foi para a KGB, eu tive problema, quase ia ser expulso, foi uma confusão, mas na Geórgia existe liberdade religiosa, mas existe uma pressão política da igreja cristã ortodoxa, que é uma igreja forte na Geórgia, porque é um país cristão ortodoxo. A igreja cristã ortodoxa seria mais ou menos em termos de poder político, e como se fosse a igreja católica uns 50 anos atrás, assim, vamos dizer assim,
que fazia uma pressão e faz uma pressão muito forte. Então, você tem que fazer, na Geórgia hoje, você pode pregar, mas não faça muito barulho. A partir do momento que você começar a tirar membros da igreja cristã ortodoxa lá, eles podem tentar pressionar. Nós já tivemos gente que deram Bíblia para uma pessoa e eles mandaram entregar. Não, isso aí é coisa de seita, tá? Então existe essa tensão. A Geórgia é um cristianismo sem Deus. Foi perguntado por um membro de uma igreja ortodoxa, quem é a Trindade? Quem é a Trindade? Aí a pessoa responde, não, a Trindade é Deus Pai, Maria e São Jorge. Então, só para você ter uma ideia, porque é o ritualismo, é aquela coisa bem tradicional mesmo, né, dentro do país, mas é melhor do que o Quirguistão nesse sentido. Eu posso pregar, eu posso abrir um lugar lá e pregar. A polícia não vai estar batendo na porta, como eu já estava pregando dentro da igreja e chegou aqueles 6 homens, tudo de preto, parecia os caras de Matrix, daquele filme, e me autuaram lá porque eu estava pregando e eu não tinha lido. Isso não acontece na Geórgia, mas no Quirguistão acontece. Então existem diferentes níveis de perseguição. E também a Geórgia, ela é muito diversa. Então, em Tbilisi reina isso que o Vinícius está falando. Mas se você vai para o interior, lembra lá no mapa que a gente passou, tem o Daguestão, a Chechênia. Então, são países muçulmanos bem radicais. Então, se você vai morar perto da borda, por exemplo, da Chechênia, que mora o povo Kiste, que é 100%, a gente já visitou esse interior, né, essas vilas, que é 100% muçulmano. Então, você vai ter outro tipo de perseguição, você vai ter que ter outro tipo de... isso, e outro tipo de postura, né? Então, na capital, você pode ficar mais relaxado, mas se você for para o interior, você tem que prestar mais atenção na sua conduta, né? E é isso. Mais algum irmão? Ali, Rose. A gente sabe que, apesar do chamado do Senhor, nós somos humanos, né? E assim, ao longo desse processo todo que vocês passaram, são 20 anos, eu acredito que tenham tido algum desgaste, solidão e até o próprio choque cultural. Eu queria saber como é que vocês lidaram com isso. Vocês chegaram a adoecer alguma vez? Vocês tiveram ajuda psicológica? Ou só foi a oração mesmo que sustentou aí essa longa jornada? Tá. Andréa ela teve gravidez ectópica em 2009, tubária, né? Ectópica aí. E foi difícil, uma fase difícil. Eu, num período perto da Covid, antes eu acho, 2019, eu nem sabia que tinha, né? Mas eu descobri por causa dela, né? Porque ela cuida de essa coisa de cuidado, então eu estava com início de burnout, de esgotamento, né? E então aí eu descobri, mas aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a correr, comecei a fazer outras atividades, isso me ajudou. No meu caso, eu tenho uma facilidade porque eu sou muito otimista, né? Então eu vejo a vida numa coisa assim, muito debaixo da soberania de Deus e tive encontros com pessoas que regularmente a gente sentava e conversava e passou numa boa. André, ele é mais sensível do que eu nesse sentido, ela vê mais as coisas do que eu vejo. Eu vou com aquela filosofia de pastor Neemias aqui antigo, que ele diz assim, embarca afundando, carga nele. Então, assim, foi do jeito que eu fui criado, né? André que tem que ficar me puxando, olha, cuidado com isso, você tem que aliviar o pé disso, você tem que dizer não, você não pode ficar dizendo sim a tudo que ele coloca, né? Então, mas, enfim. Então, a resposta dele é sim, passamos por muitos maus pedaços. Sim, recebemos ajuda de gente que sabe tratar de gente, né? Então, não é fácil. E
a gente paga um preço muito alto por não estar no nosso próprio país, por não estar na nossa própria cultura, mas a gente crê no nosso chamado, né? E é o chamado que segura quando vem, todas essas provações, todas esse adoecimento mental, né? A convicção de chamado é o que nos sustenta, né? Então, a certeza é que a gente está fazendo isso para o Cordeiro de Deus, né? E que nada é muito. Então, eu creio que é isso, é essa certeza que segurou e que segura. André compartilhou, que ela sempre compartilha esses textos comigo. Essa semana tem um texto que traduzido diz assim, quando dizes sim, quando dizer sim tem um preço que você não imaginava, mais ou menos assim. Então, hoje a gente olha, para mim, uma das grandes dificuldades é, por exemplo, nossos filhos. Nossos filhos estão todos nos Estados Unidos. Desde os 18 anos, foram embora. A gente só vê a cada ano e meio, 2 anos, quase isso. E isso para nós é uma dificuldade. Cada um vivendo independente em algum lugar. E isso tem horas, quando eu deixei minha filha e eu voltei pela primeira vez, eu chorei igual menino. Aí eu tenho horas, porque também eu tenho o seguinte, viu, que quando eu abro, eu não abro a válvula não, viu? Mas quando eu abro, a coisa vai. Então eu não posso, eu acho até que emocionalmente, se está falando, eu me fecho para não abrir. Aí eu seguro, né? Mas quando eu cheguei em casa, essa para mim é a grande dificuldade, é viver com os meninos longe e de repente eles adoecerem. Isso tudo é um preço que tem que ser pago. Aí você pergunta, você faria de novo? Sim, 10 mil vezes. Porque ele é digno. Pronto. Olá, gente. Meu nome é João Marcos. Eu ouvi uma pergunta sobre tensões políticas, né? E sei que lá na região está entre um conflito entre a Armênia e o Azerbaijão. Vocês trabalham na Geórgia, mas eu gostaria de saber se vocês têm conhecimento sobre como é o evangelismo nesses dois países e se essa situação, que é um barril de pólvora, que pode estourar a qualquer momento, como ele impacta na vida do missionário. Tá, ali, toda aquela região ali é uma região tensa, tá? Então, Armênias, vocês não sabem, mas foi o primeiro país europeu que recebeu o cristianismo. Armênia, Geórgia. A Armênia é de maioria cristã ortodoxa. A igreja ortodoxa, diferente da igreja católica, cada um tem o seu patriarca. Então tem a igreja ortodoxa armênia, tem a igreja ortodoxa georgiana, tem a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, e tem os seus patriarcas, os seus líderes maiores, tá? Então existe essa tensão numa região específica que eles vivem em guerra, a Armênia com o Azerbaijão, e tentam ter paz ali. Não tem muita influência diretamente com a Geórgia, certo? A Geórgia também, porque a questão, você falou da parte política, tem mais de ano, já tem 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, que todos os dias tem protesto na frente do parlamento, todos os dias, gente já foi presa, gente já apanhou, político está na cadeia, jornalista está na cadeia. Por quê? O que aconteceu? O que antes o presidente antigo era mais pró-União Europeia, um magnata cheio de dinheiro, dono de um partido, que lá é república parlamentarista, ganhou a eleição. Então, a maioria do parlamento hoje é pró-Putin, é pró-Rússia. E o povo, no geralzão, é pró-União Europeia. Então, existe toda essa tensão, que é uma tensão política, todos os dias. Eu não vou para esses negócios, eu não apareço lá, porque as câmeras pegam a foto, lá tem câmera em tudo que é lugar. Se tira a sua foto, quando nós chegamos no aeroporto, que a gente viaja e volta, eles passam ali só olhando, que é para ver aquelas pessoas que estão ali, para ver se sua imagem aparece no computador, dentro desses protestos, porque ele já disse que você não pode entrar no país. Então, você tem que andar pianinho,
com muito cuidado para não se envolver, porque já teve gente que foi expulso porque estava junto com alguém que estava ligado aos protestos políticos. Tá? Então, isso aí. Pastor, só pegando um gancho aí em relação a esse perigo, eu queria saber se vocês já tiveram contato com povos que nunca ouviram nada sobre Cristo, nada mesmo. E o desafio, se tiver algum desafio para contextualizar a mensagem. Logicamente, a gente tem um texto escrito em outra língua, em outra época, para um povo que nunca ouviu nada sobre Jesus, sobre Deus, Deus das Escrituras. Dentro daquela região hoje, quando a gente trabalha num mundo globalizado, um mundo cheio de internet, quando a gente não ouviu nada de Jesus, é uma maneira geral que de uma forma ou de outra é possível que a pessoa já teve um encontro, ouviu alguma coisa, né? Enfim. Mas, por exemplo, o povo Kiste, que é o povo que veio, a Chechênia, depois eu vou mostrar aí no mapazinho, a Chechênia fica acima, depois do Cáucaso do Norte, da grande montanha do Cáucaso. Eles têm um grupo que desceu em 1850, atravessou, por causa das guerras que estavam lá na Chechênia, atravessaram uma travessia terrível, certo? Por cima da montanha, e se estabeleceram na Geórgia. São 10 mil pessoas, 5 vilas, em mais ou menos 10 quilômetros. Em 10 quilômetros de extensão, tem 5 vilas muçulmanas. Gente, você vai para lá, eles falam checheno, falam também georgiano, por causa da escola. Eu vi uma igreja ortodoxa lá, pequenininha, aquela igreja secular, uma igreja pequena lá na região. E eu, turista, né, turistando com o André lá, vendo, conversando com as pessoas, eu disse, não, eu queria entrar nessa igreja. Sabe quem tinha a chave da igreja? Quem tinha a chave da igreja era um muçulmano. Ele abriu a igreja, me esperou lá fora, eu entrei, olhei, aquela igreja antiga. Aí ele disse, não, aqui está fechado, não tem nada não, só muçulmano. Então a gente ora por esse lugar, quem sabe, tem alguns grupos que têm tentado fazer um contato. A vantagem é que na Chechênia existe risco de morte, porque existe uma perseguição, é perigoso mesmo, sequestro, aquela coisa toda. Mas como eles já viveram, famílias que nasceram, são chechenos, mas nasceram na Geórgia, já tem uma geração toda diferente lá, aí o que é que acontece? Eles ouvem você, eles sentam para conversar. Eu tenho uma foto aqui sentado, era um muçulmano de um lado, um muçulmano do outro, falando sobre as coisas na boa e tal. E você pode até falar sobre Jesus, que eles acreditam em Jesus no sentido que ele era um dos profetas, tá? E aí você tem que ganhar primeiro a questão da confiança. Você tem que tomar muito chá com eles, comer muito pão, para poder compartilhar o evangelho. Eu passei um ano no Quirguistão com 2 afegãos, um ano sentava de 15 em 15 dias tomando café, compartilhando a palavra com eles, discutindo, eles faziam pergunta do Corão, e eu falava sobre a Bíblia, um ano, até que depois de um ano sentado com eles, no mesmo café, aliás, não era no mesmo café não, que eu ficava mudando, eles chegaram, eu entrei em João capítulo 3, a história de Nicodemos, e eles disseram, olha, Marcos, eu quero nascer de novo, eu quero isso aí. Um ano se passou, tomando pão, comendo pão, tomando chá lá no café, e também eu pagando a conta, lógico. Foi um investimento, né? Mas foi um ano. Mas o que eu quero dizer assim é que tudo é possível, é relacionamento, e você vai construindo, e você vai vivendo o evangelho, e aquela luz que está em você, você vai... Que tem muitos que estão lá muçulmanos por tradição também. Mas assim, também complementando isso aí, e pegando um pouco da pergunta do irmão ali, nós conhecemos um cristão no Daguestão, que tem uma academia, né, que ele disse, se você tiver um brasileiro... Tem algum lutador de jiu-jitsu aqui? Faixa preta? Levanta a mão, só que vai pro jiu-jitsu aí, ó. Tem uma penca faixa aí, ó. preta, tem que ser faixa preta. Tem um convite. Tem um convite. E outra coisa, na Geórgia também. Eu estou precisando, que nós queremos abrir um centro comunitário Brasil, Geórgia. E uma das coisas que eu quero colocar no centro comunitário é aula de jiu-jitsu. Então você vem como missionário, como professor de jiu-jitsu. Arruma a mala. Já pode levar. Marquinhos, arruma a mala. São as oportunidades. São oportunidades.
Então, quando você fala de intencionalidade, não é aquela coisa antiga que não, você tem que ser, ou você vai ser médico, ou você vai ser, entendeu? Essa coisa, não, o mundo mudou, você seja você pode ser um músico, por exemplo, você pode ser músico, ser bom, saxofone, pode ser o que for, você pode trabalhar, ser professora de zumba, sei lá, essa coisa, por quê? Porque você vai, é brasileira, junta numa academia, faz um negócio, mas isso é o quê? O fim não é dar porrada nos outros, o fim não é dar porrada dos outros, o fim não é balançar o esqueleto, o fim é o quê? Com isso você vai desenvolver relacionamentos, e aí você vai sentar e tomar aquele café no depois, e aí ele vai abrir seu coração e você fala de Jesus. É isso aí, tá? É isso aí. Mais alguma pergunta? Ali, presbítero Levi. Perdão, tem aqui também. Quem vai perguntar? Ah, perdão, tá ok. Então tá ok, desculpa. Tudo bom? Eu queria perguntar, primeiro, assim, falando da missão. A gente sabe que a missão, a gente já tem que fazer a missão, acho que no próprio lugar que nasceu, né? Eu acho que é um dos principais indicadores, em casa, na família, no trabalho e tal. E depois é que você vai para o seu ID. Aí a pergunta é mais para esse começo, esse ID. Quando você se coloca à disposição para ir fazer o chamado, eu falo, não sei se pode até ter sido uma experiência diferente da de vocês, mas essa experiência de ir é uma coisa que vocês decidem ou que vocês dependem de outras situações? Porque, por exemplo, teve uma época que eu isso eu falo pessoalmente, que eu juntei dinheiro para ir para a Jordânia. Tinha um trabalho missionário lá que um rapaz até que fazia jogo de futebol lá na Jordânia. Acho que você conhece o nome dele. Eu esqueci o nome dele, que eu sou esquecido de nome. E eu perdi o contato dele e eu falei, e aí eu peguei até viajei para outros países depois porque perdi o contato dele, mas eu fiquei com isso no coração de conhecer a Jordânia nessa época. E quando você vai dependendo de seu próprio dinheiro que você juntou ou de alguma ajuda que você recebe da igreja ao longo do seu preparo para essa missão. Acho que mais ou menos isso é a pergunta. Primeiro, duas coisas. Vou logo aí, para eu não esquecer a primeira, para não esquecer a segunda, eu vou pegar isso aqui, porque senão eu vou esquecer a segunda. Essa aí. Isso não é receita de bolo, cada caso é um caso específico, tá? Determinadas vezes, algumas vezes o que acontece é que você vai fazer um projeto, você vai participar de um projeto. Tem pessoas que não, porque não tem recurso realmente, não tem recurso, consegue levantar, ou que a igreja que envia, isso é natural, isso é normal. Então a igreja envia, você vai ser através do conselho da igreja, através do conselho missionário e tal. Tem outras pessoas que são profissionais, que até dedicam, por exemplo, dentistas, médicos. Tem pessoas que dizem, não, a cada 2 anos, eu vou passar um mês no campo, vai ver onde é que existe a necessidade, e eles pagam a conta deles, eles juntam para isso, e eles doam a Deus, com os recursos dele, para ajudar o ministério. Então, não é uma coisa que você vai dizer, é igual para todo mundo. Não, depende da circunstância que você está fazendo. A primeira coisa que você falou, uma frase, muitas vezes existe o conceito, a gente tem falado muito que tudo é missão, que termina confundindo o que é missão e o que não é missão, tá? Então, uma coisa é você ser testemunho, todo mundo aqui foi chamado para ser testemunho de Cristo, tá? Mas quando você vê a missão nas Escrituras, você vai sair do seu contexto geográfico, você vai sair do seu contexto cultural, essa é a missão que eu vejo nas Escrituras. Tá? Não estou aqui de maneira nenhuma desmerecendo o testemunho cristão que todos têm que ter, tá? Mas uma coisa, e até no Brasil mesmo, você pode até fazer, lógico, se você vai sair, você vai trabalhar com uma comunidade cultural que é totalmente diferente sua, que tem uma mentalidade totalmente diferente sua, é missão, eu creio que é missão, certo? Mas muitas vezes a gente entra nessa história, não, tudo que eu faço é missão. Não, na verdade não. A missão, quando no contexto bíblico que a gente vê hoje, o que nós temos nas Escrituras, ela tem uma peculiaridade, que você vai sair da sua geografia, da sua cultura própria, vai ter língua envolvido, tudo isso faz parte, são as características da missão. Mas a segunda pergunta vai depender do caso. Mas acima de tudo, vai
com a bênção do conselho, com a conversa com o pastor. E esse é o ideal. E Deus vai mostrando o caminho e dando as oportunidades. Amém. Presbítero Levi. Deixa eu fazer primeiro uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta depois, mas Catarina está ligado aqui em tudo que vocês falam. Ela pediu para fazer uma pergunta para vocês. Depois que ela fizer a dela, vocês responderam, eu faço a minha, tá bom? As pessoas gostam quando o Senhor prega? Nunca jogaram pedra em mim, não. Até hoje. Até hoje, certo? Vou pregar agora mesmo, quando eu chegar. Em 4 dias eu estou pregando já na igreja. Já chego, já correndo, já para pregar. Viu? Mas não tem problema, não. Gostam, eles gostam muito. Eu sempre escutei vocês falando aqui na igreja por várias vezes o chamado de vocês para a Rússia, né? Então acompanhei de perto essa passagem de vocês aqui, o envio que vocês escolheram ir para a Rússia. Então minha pergunta é: por que a Geórgia agora, né? Por que a Geórgia? E a outra pergunta é como a Geórgia tem uma fronteira, boa parte de sua fronteira com a Rússia, se a guerra que acontece hoje entre Rússia e Ucrânia, se tem alguma influência lá no país, tal. Pergunta é essa. Eu posso começar e depois você... Depois de 14 anos, Levi, quando nós estávamos no Quirguistão, a gente começou a sentir uma inquietação. E essa inquietação, nós passamos 2 anos orando: Senhor, é para continuar no Quirguistão? De onde vem essa inquietação? E a gente, em oração, a gente sentiu de Deus que aquilo que Ele tinha colocado no nosso coração, que o tempo estava acabando. E esse só foi um ponto. O outro ponto foi que os nossos nomes entraram, o que eles chamam, né, que é errado, mas a lista negra da KGB, que é a lista de pessoas que não são bem-vindas mais no país, né? Então, a gente entrou numa categoria de terrorista, missionários, né, que eles botam tudo num pacote só, que não era mais bem-vindo no país. Então, nesse tempo também surgiu esse problema, e a secretária da igreja disse: olha, Marcos, eles não vão renovar mais o visto de vocês, né? As portas estão se fechando. Então, por bem, a gente achou melhor, diga: Senhor, é isso, né? Deus foi fechando as portas, né, juntamente com a nossa inquietação, e nós percebemos, né, que o tempo ali no Quirguistão estava acabando, né? Então a gente começa a orar da seguinte forma: Senhor, é para voltar para o Brasil? E não, a gente não sentiu que não era tempo de voltar para o Brasil. E para onde? Então a gente colocou para a liderança da organização, que também a gente faz parte, né, a Pioneiros, onde seria um outro campo, né? Então, aí eles, em conversa com outras pessoas, disseram: olha, vocês sabem o russo, né? A gente não quer perder isso, né? E na Geórgia, a maioria das pessoas acima de 40 anos, elas falam russo, né? Então, vocês podem usar também a língua russa. E ao redor está cheio de povos não alcançados. Aí eu entro na segunda pergunta. Nós desejamos um dia mandar obreiros para dentro da Rússia, que não está podendo agora por causa da guerra, né? Agora a gente não pode cruzar, mas a gente já fez contatos da Geórgia para cidades que estão na Rússia, que esse é um dos nossos alvos, né? É mandar obreiros ali quando a guerra acabar. Então, isso ainda está no nosso coração, né? Que são 8 horas de carro normal, 8 horas da Geórgia para dentro da Rússia, do sul da Rússia. Só que agora mesmo você não passa, porque é inverno e aí vem avalanche e fecha tudo. Você tem que passar no meio da montanha, tá? O que tem influenciado lá na Geórgia hoje são os preços. Por causa da guerra, muitos russos fugiram e se estabeleceram na Geórgia.
E com muita gente, os preços, a gente mesmo paga um apartamento por $600 por mês. Um apartamento pequeno, não é apartamento grande não. 600. Nós temos, eu acho que talvez não vai dar tempo de passar a apresentação aqui por causa do horário, mas tem a foto lá das 3 famílias. Depois de anos, eu consegui uma parceria com a PMT e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e nós recebemos 2 famílias da PMT, já estão lá, e essa terceira família está chegando 4 dias antes da gente chegar agora. Nós estamos, são 3 famílias da PMT, gente nova, gente cheia de energia, e com 7 meninos pequenos, de 10 anos para baixo. Eu sou o vovô agora e a vovó. Então, assim, nós saímos de ninguém para 7 crianças e 3 casais. Então a gente, isso aí, ó, é isso, obrigado. São esses 3, aí tem a foto que a gente recebeu primeiro, há um mês atrás, o Tiago e a Kelly, que chegaram há uma semana, 10 dias atrás, e o último aí, que é essa turma muito valente, que estão chegando daqui a dia 6, estão chegando lá, 6 de fevereiro, e nós vamos fazer um time de lançamento, essa é a ideia, que a gente passa 2 anos, eles vão passar 2 anos com a gente, nós vamos mentorear, cuidar, treinar, ajudá-los no aprendizado de língua, e eles vão identificar qual campo, qual a cidade que eles vão, e aí nós vamos mandar aonde que Deus enviá-los, mas é o que a gente chama de time de lançamento, né? Em inglês chama de launch team, e aí eles vão estar conosco, e a ideia é plantar, se Deus quiser, a primeira igreja reformada na região do Cáucaso, ali dentro da região. Então vamos ver e orem por isso. Contamos com as orações de vocês. E com o professor de jiu-jitsu também. A última pergunta tem aqui e depois Joshua, e a gente encerra. Tá bom. Pastor, como está o trabalho atualmente lá? O que vocês estão fazendo? Tá. Aquela história de que a gente se envolve em tudo, né? Nós somos líderes regionais da Pioneiros Internacional. Então, nós fazemos parte da liderança regional. Quando eu digo liderança regional, nós cuidamos também de obreiros por causa da nossa experiência, da nossa idade, da nossa formação. Eu tenho mestrado em islamismo, tenho mestrado em missões, estou fazendo doutorado, então a gente cuida. Ela tem um mestrado na área de cuidado na Inglaterra. Então, aí o que acontece? Nós cuidamos de muitos obreiros que estão na Turquia, que estão no Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Geórgia. Então a gente tem esse é um lado. Andy Vira, André agora mesmo, semana que vem, vai também estar o cuidado de brasileiros na organização inteira. Então ela tem entrevista com gente com suspeita de esgotamento. Então ela tem esse lado emocional preparado. Tem essa questão da logística junto com os que chegaram. Então eu tenho um treinamento completo que a gente treina eles para enviar. Eu prego na igreja também, a gente tem um relacionamento com a igreja local. Além disso tudo, eu sou coordenador do que a gente chama de Global Disciples Tbilisi, que é um evento que vai começar agora em maio, que é um evento onde no máximo 12 pessoas vêm morar por 3 meses e a cada semana vem um facilitador de fora para dar aula sobre missões. É um discipulado missiológico em profundidade no local. Então, eu sou coordenador desse projeto que foi pedido pela Pioneiros Internacional, e nós já temos hoje 5 candidatos que estão vindo para o primeiro cohort, para o primeiro encontro que vai ter. Um brasileiro. Um brasileiro, um haitiano, 2 mexicanas e uma canadense. Então, a gente tem muito essa pegada da parte de treinamento, cuidado e mobilização e capacitação. Então é isso que a gente está fazendo hoje. Dou graças a Deus que o pessoal novo está chegando, que aí vai carregar pedra mesmo, aí é muita energia e a gente está animado com isso. Tá? Oi. Eu gostaria de saber se ficou alguma igreja plantada lá no Quirguistão. Tem a igreja internacional, está lá. Por sinal, o pastor que nos convidou pela primeira vez, na verdade ele morava lá, ele chamou a gente para ir para lá, faltando um mês para a gente chegar, ele disse que ia embora.
E aí ele virou cônsul nos Estados Unidos, viajou para vários lugares, é americano, e hoje aos 75 anos, 70 anos, ele retornou, depois de anos, ele é o pastor, voltou para o Quirguistão, para ser pastor da igreja, que é a igreja que eu era pastor lá, a Igreja Internacional em Bishkek. E tem também uma coisa muito, o Norus e o Nurbek, um dos dois, até hoje, toda vez eu esqueço quem foi que esteve aqui, se foi o Norus ou o Nurbek. Eu acho que foi o Nurbek, né? Nurbek era o menorzinho, Norus era o mais alto. O Norus e o Nurbek tão firmes, foram nossos discípulos, e o Norus hoje, ele é empresário, casado com 2 filhos, e é pastor de uma igreja local lá, e o Nurbek, ele é médico, e ajuda os médicos que vão trabalhar no Quirguistão por curto prazo, ele também vai, e ele é o envolvido nessa área pelo menos a curto prazo, ele está envolvido. Então a gente se sente feliz de que nós deixamos essas 2 marcas ali, principalmente eles 2 ali na Geórgia, ou no Quirguistão. Locais. Em Bishkek. Joshua, e aí, a gente vai traduzindo aqui. Sim. Não tenha dúvida, brasileiro é show, certo? É bom demais. Então, o que é que acontece? No Quirguistão mesmo, eu lembro uma história que quando eu cheguei, não falava russo direito, cheguei lá, veio um baixinho, gordinho, quando eu perguntei um negócio usando um russo quebrado, aí ele disse, de onde você é? Eu entendi, eu disse, eu era brasileiro. Aí ele veio, me deu um abraço, disse, é a primeira vez que eu estou vendo um brasileiro na minha vida. Eu disse, olha, esse é o melhor brasileiro que você pode ter. E o pior é que se você ver a minha foto, quando eu cheguei no Quirguistão, eu parecia uma lua cheia, certo? Olha, estava pastor presbiteriano cevado mesmo, estava daquele jeito. Graças a Deus eu emagreci. Mas na Geórgia, quando você fala que é brasileiro, é bênção. Nós fomos para um restaurante lá na Geórgia, uma hamburgueria. Eu fiquei abismado. Quando eu peguei o menu olhando ali, aí tinha lá embaixo uma frase, aqui não falamos a língua dos dominadores, o russo. Já pensou? Aqui não falamos, por quê? Porque a Geórgia foi ex-república e foi invadida, né, há 10 anos atrás, e vive nessa tensão. Assim, abertamente. Então, quando você fala que é brasileiro, o pessoal gosta de conversar muito, é muito legal. E no Quirguistão ainda ficava vendendo aquela novela, O Clone, vendia em CD, na rua, piratão. Aí ele dizia assim, olha, esse CD aqui é mais barato, porque só tem uma voz traduzindo todo mundo. Certo? Então era o homem, uma voz só, ou mulher, traduzia a voz de homem e de mulher. Esse aqui é melhor, é o prêmio. Esse aqui você tem uma mulher que traduz todas as mulheres e tem um homem que traduz todos os homens. Mas eles gostavam muito. Tá? Amém. Queríamos agradecer pela participação de vocês aqui conosco. Queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento e desafiando a igreja, como é que a igreja pode participar ainda mais daquilo que Deus está fazendo através da vida de vocês. O maior desafio que nós temos enfrentado hoje é o aprendizado da língua. Então, quando lembrarem de orar por nós, peçam a Deus assim, Senhor, derrama aquela graça especial para Marcos e André aprenderem o georgiano. O georgiano não tem sido fácil para a gente. Então, o aprendizado de língua é o que nós temos encontrado de mais difícil nesses dias. É difícil, é só para você ver como difícil que a palavra pai em georgiano é mama, certo? Só para ver que o negócio é meio complicado, né? Pai é mama e mãe é deda, tá? Então parece até o pai em inglês. Então assim, muita consoante que não tem vogal, tem os pares. Quem é linguista sabe o que é, mas eu não sou. Mas assim, existe o que e existe o k. Existe o T, existe o T.
tenho com A e sem A, em outras palavras, é isso, tá? A palavra café. Café em georgiano, eu digo cava, tá? Cava. Mas está errado, eles me entendem. Certo? Porque esse Q de cava que tem aí, na verdade é um Q que vem de dentro do estômago. Que é como se... Cava. Só que eu vou parar para fazer... Cava. Tá vantagem que eu estou resfriado, né? Eu não vou fazer um negócio desse. Mas são diferenças que é difícil, só com o passar do tempo você pega. A meninada nova vai aprender. E a gente vai pegar no pé para aprender, né? Mas, como a gente fala russo e inglês, a gente tem que aprender só o básico, eles vão rir com a gente. Quando eu digo lá, olá, gamajoba, mila mishvdobissa, essas coisas, eles riem, a maneira que a gente fala errado. Mas, é isso aí, tá bom? Sobre a igreja, continue firme, não tire os olhos do Senhor. Não viva missões da 12 de agosto do passado. Viva do presente, sustentando para o futuro. Tá? Quem vive de passado é museu. Transforme. Paz. Abra o seu coração e dedique os seus filhos. Para que Deus faça a vontade dEle na vida deles. Não existe lugar melhor do estado que na vontade do Senhor. E persevere no seu chamado. Tá bom? Nós vamos encerrar. Amém. Com 2 orações. Uma oração, pedir para André fazer uma oração pela igreja, para que Deus desperte, que Deus levante missionários do nosso meio. E a segunda oração, nós vamos orar pela família, vamos orar pelos filhos. Nós vamos pedir ao Senhor que continue sustentando, manifestando a sua graça. Eu vou pedir para o pastor Diego fazer essa oração. Então, André ora por nós, pela igreja, para que Deus mova o nosso coração. E o pastor Diego ora pela família de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar, ajoelhado. Se você quiser se ajoelhar ou em pé, do jeito que você entender melhor, vamos ficar nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Pai bondoso, nesse instante eu quero te suplicar pela 12 de agosto, por todos os irmãos que fazem parte da 12. O Senhor é o Deus que continua chamando para a tua obra, e eu te suplico que aqueles que o Senhor tem incomodado, que não deixem para amanhã, que compartilhem, né, que se envolvam, que se posicionem, que se preparem. Querido Deus, que o Senhor possa estar trabalhando no coração dos pais para dedicarem seus filhos para a tua obra. Que todos os departamentos da 12 de agosto, que a SAF, que o departamento infantil, o departamento de mulheres, né, que todos os departamentos da igreja possam estar respirando missões. Derrame de tua graça e sabedoria sobre a vida dos pastores dessa igreja, do conselho da igreja. Senhor, que nós te suplicamos, nós te imploramos um avivamento do Senhor. Um avivamento, Senhor, que venha despertar a igreja, que a 12 de agosto continue sendo essa chama viva aqui nesse bairro, nesta cidade, aqui, lá e acolá, Senhor, dentro do Brasil e fora do Brasil. Continua levantando, Senhor, teu povo aqui dentro. Meu Deus, nós clamamos a Ti por este avivamento e nós te suplicamos em nome do Teu Filho Jesus e para a glória dEle. Amém. Senhor, nós, em Tua presença agora, apresentamos os Teus filhos, chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, para essa missão em um lugar distante, com dificuldades particulares, mas nós temos crido e vendo e ouvido que o Senhor que os chamou é o Senhor que está os sustentando, que está guardando a vida deles, e nós rogamos que o Senhor continue os abençoando, abençoando a mente, o coração, as emoções, que o Senhor continue abrindo as portas necessárias, ó Pai, os lugares necessários, levantando pessoas necessárias para que a obra do Senhor continue avançando, Deus. Nós os abençoamos, a vida dos seus filhos, nós rogamos a bênção do Senhor sobre eles,
que a boa mão do Senhor, a graça, a segurança, a proteção que vem do alto esteja com eles, aonde eles estiverem. Que o Senhor desembarace aquilo que está embaraçado, que o Senhor traga clareza, que o Senhor abra portas para eles também, que precisam, Senhor, resolver algumas questões. Os abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por nos trazer aqui para ouvir mais sobre missões. Que eles, ó Pai, continuem falando, continuem, Senhor, pregando e anunciando esse Cristo que muda e transforma vidas. Que o nosso coração e o coração de todos aqueles que se encontrem com os Teus servos sejam transformados, motivados, direcionados para a missão de Cristo Jesus, na qual estamos envolvidos. Nós oramos por eles, em nome de Jesus. Amém e amém.